Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vou falar para vocês um pouco aqui do alimento diário da semana, compartilhar um pouco. Alimento diário da semana 1, quinta-feira, do nosso alimento diário, a Igreja, coluna e base da verdade, essa série nova do alimento diário. Então, quero compartilhar para vocês um pouco essa palavra. Aqui tem alguns versículos propostos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. É bom cada irmão ler na sua casa, né? E tem 2 versículos que me propôs para poder ler e orar. Que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Eu vou ler eles. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E a palavra dessa semana é o governo e o procedimento na casa de Deus. Então, tem alguns itens que nós devemos observar. Nós observamos capítulo 1, versículos 3 e 4, aqui tem a questão do nosso serviço, não é? Serviço na casa de Deus. Então, serviço aqui é economia. A palavra economia, nós sabemos que é administração. Antigo Testamento a gente sabe, né? Como José. José foi alguém que governou a casa de Potifar. Então, também, se a gente vê em outras palavras, né, a questão da economia, é a economia de Deus, é o plano de Deus. É o plano que Deus tem para nós. O arranjo de Deus é de suprir as riquezas dele inesgotáveis para cada um de nós. Então, esse serviço de Deus, esse governar, esse cuidar da casa de Deus, dessa administração, é algo que Deus deixou para cada um de nós. E nós precisamos de cuidar, de governar, administrar bem as coisas de Deus. Senhor possa, né, alcançar cada um de nós. E esse Deus também que nos confiou algo, Ele é cheio de fidelidade, irmãos. Ele é fiel, Ele confia a você algo, mas Ele é fiel. Deus é fiel e Ele cuida de todos nós, de cada um de nós. A palavra fala assim, capítulo 3, versículo 1, fala assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, olha bem, essa palavra fiel, Deus é fiel. Essa palavra é fiel. E se nós almejamos o episcopado, a questão de servir, de cuidar da casa de Deus, excelente obra nós almejamos. A gente não entende, né? Será que na igreja todos vão ser presbíteros? Não. Mas eu preciso de almejar, querer cuidar da casa de Deus. Não é só o irmão responsável. Eu e você, cada um de vocês que estão ouvindo nesse momento, precisa ter esse encargo de cuidar da igreja, que é a casa de Deus. Nós temos clareza que a igreja é a casa de Deus. Está no capítulo 3 isso, né? Versículo 15. Então a igreja, ela é a casa de Deus. Então eu e você precisamos de anelar esse desejo constantemente, né, de cuidar da casa de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso, né, na casa de Deus. Por exemplo, se nós lermos aqui capítulo 3, versículo 4 e 5 fala assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, olha bem, isso é para mim e para você, amado irmão. É para cada um de nós. Cuidar bem da nossa casa, porque nós vamos cuidar. De quem nós cuidamos, né? Dos filhos de Deus? Então, a primeira coisa, começa, irmãos, cuidando, é na minha casa, é cuidando dos meus filhos. Se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja? Como é que eu vou cuidar dos filhos que Deus vai me dar? O Senhor nos dá muitos filhos para cuidar na igreja, então nós temos que aprender a cuidar e também criar esses filhos sob disciplina, né? Exortando, cuidando, né? Constantemente, porque às vezes nós queremos cuidar, mas também cuidamos de qualquer maneira. Como que é o jeito de Deus de cuidar? Como é que Deus cuida de mim e de você? Ele cuida cheio de amor, mas Ele exorta, Ele disciplina, porque Ele me ama e Ele ama você. Então nós vamos aprender a cuidar bem de nossa casa, cuidar bem dos irmãos, suprir sempre, né? Governar bem todas as necessidades que os irmãos têm. Às vezes muitos até querem exortar, mas na hora
governar bem, né, suprir a necessidade dos irmãos, às vezes muitos de nós não queremos suprir. Então eu quero encorajar todos vocês, irmãos, que estão vendo nesse momento essa palavra, estão lendo, nós como esses pais, esses pastores que Deus colocou na igreja, nós devemos governar bem a nossa casa e também governar bem a casa de Deus, cuidar das coisas de Deus. Né? Que nós temos vários filhos, por exemplo, chegam irmãos novos na igreja. O que são nós? Nossos filhos. Precisamos de cuidar deles, precisamos de ensinar, repreender, corrigir, educar. Olha que interessante, nós precisamos ter essa preocupação com todos aqueles que o Senhor nos deu. Por quê? Ele chega um filho tecnô, depois ele se torna um ruioso, ele cresceu mais um pouco, e depois ele vai ser o quê? Um herdeiro. Passa a preocupar com os negócios do pai. Então esse deve ser o meu anelo e deve ser o seu anelo. Então isso é para todos os irmãos, é para o irmão, é para a irmã, todos nós devemos preocupar de cuidar uns dos outros. E se nós cuidamos bem, irmãos, no final, eles vão ser aqueles que amam a vinda do Senhor, vão ser aqueles que realmente preocupam com a volta do Senhor, porque um herdeiro, ele preocupa com a volta do Senhor, ele vai realmente, irmãos, ter clareza que ele ama a vinda do Senhor, que é capítulo 4, versículo 8, que Paulo deixou bem claro, né, que a coroa da justiça é reservada para ele e para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então a coroa da justiça é reservada para todos esses. E imagina, nós cuidamos dessas pessoas e elas têm essa clareza no final. Amados irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. E nós temos clareza, estamos cuidando de algo que é de Deus, que é a igreja, que é coluna e baluarte da verdade, coluna e base da verdade. Então é isso que eu quero deixar para vocês nesse dia. Nós precisamos ser aqueles que preocupam, que governem bem a própria casa, que realmente sabemos como proceder na casa de Deus e também, tanto como ajudamos os irmãos a avançar e também ensinamos a proceder na igreja. Isso precisa ser o meu encargo, o seu encargo, de cada um de vocês. Jesus é o Senhor. Eu quero concluir fazendo uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos, Senhor, pela região 6. Obrigado pelas igrejas, obrigado pelos irmãos. Também, Senhor, continua preservando os irmãos, guardando-os, livrando-os desse vírus tão demoníaco, Senhor. Realmente cuida dos irmãos, cuida das famílias, Senhor. Quantas famílias na região 6, Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Toda a esperança que temos, Senhor, é em Ti e é para o Senhor. Então, nossas vidas são para servir o Senhor. Nós somos aqui para servir os irmãos, servir as igrejas. Por isso, Senhor, nesse momento, nós rogamos pelos irmãos, cuida das igrejas de toda a região 6. Louvado seja o Senhor.